Salve meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Denis Convida e você que está aqui me acompanhando essa série poderosíssima, não perca essa sequência de uns 4 vídeos agora de uma das temáticas mais trabalhosinhas aqui e que exige um pouquinho de conceito mais formal. Tá bom? Dá uma olhadinha agora, eu vou trazer uma questão para vocês que de certa forma é muito rápida de resolver, mas eu vou trazer um feedback aqui de um conceito para vocês sobre as proporções, que é aquela expressão de grandeza direta e grandeza inversamente, tá? Então, me acompanha aqui, é uma questão bacana e ela vai ser referência para as próximas 3 questões que eu vou apresentar para vocês aqui nos próximos dias, tá bom? Esse é um assunto que tá quase sempre aparecendo na prova do Enem, cada ano aparece de um jeito, então no mínimo uma questão dentro desse universo de razões e proporções nós teremos dentro disso que eu vou falar para você hoje aqui, tá? Então a questão bem bacaninha, me acompanha aí, eu não tenho dúvida que você vai entender e vai arrasar se aparecer desse jeitinho na prova. Vem comigo, ó, dá uma olhada. Fazendo aquela tática principal, diz o seguinte ali, lá embaixo na perguntinha, a expressão que traduz a resistência S dessa viga de madeira é. Bom, então precisamos apresentar uma expressão que traduz a resistência S. Ok. Só olhando a imagem não é suficiente, nós vamos ter que ler o texto mesmo para extrair mais informações e ir atrás dessa expressão aí sobre a resistência S. Bom, então vamos lá em cima no texto, vamos lê-lo, né? A resistência S de uma viga de madeira em forma de um paralelepípedo é diretamente proporcional à largura B e ao quadrado da altura D. Olha isso, essa frase aí, né? Ó, a variável S, que é a resistência, é diretamente proporcional à largura B, que está destacado ali, e ainda simultaneamente proporcional ao quadrado da altura D. Ok. Será que você lembra, né, como é que eu escrevo uma expressão de relação direta, né, proporção direta aí, de proporção de S com B e D, tudo junto ou misturado? A gente já vai ver juntos aqui, tá? E o texto continua. E inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os suportes da viga, que coincide com o seu comprimento x. Como está destacado para você ver aí, facilitar um pouco nossa compreensão, né? Muito bem, aqui apresentamos as duas teorias aqui, tanto de proporção direta e inversa na pergunta, né? Na leitura está exposto. Então a gente tem que tentar montar uma expressão que relaciona o S e essas outras 3 variáveis, como você pode ver ali. E ali tem um K perdido que não sei de onde que vem. Muito bem, então vamos lá, vou trazer aqui para você um feedback sobre como é que a gente escreve essas relações entre informações proporcionais e informações inversamente proporcionais. Dá uma olhada aqui, ó. Nós temos então que pensar sobre proporção direta e inversa e lembrar da expressão formal disso. A teoria formal de proporção direta diz o seguinte, ó, a razão entre as duas grandezas é constante. Essa é a teoria. Então, 2 informações são proporcionais, ou seja, quando uma aumenta, a outra também aumenta, ou quando uma abaixa, a outra também abaixa, se a razão entre as medidas é constante, tá? Por outro lado, para falar que a proporção é inversa, você vai olhar então para a relação de produto entre as grandezas. Se o produto das 2 informações for constante, você pode dizer que a relação delas é inversa. Quando uma aumenta numericamente, a outra diminui. Beleza. Professor, mas como é que eu posso tratar com isso? Vou te convidar aqui a olhar comigo sobre essa conexão de expressão da seguinte maneira. Ó, eu prefiro que você trate, por exemplo, a proporção direta passando aquela grandeza B multiplicando, que fica numa expressão de igualdade, eu acho que um pouco mais visual para a gente. Então o B fica ali multiplicado por essa constante de proporcionalidade que relaciona as 2 grandezas. Então só escrever que uma grandeza é igual a outra vezes a constante. Você está escrevendo que as relações são diretas, que fica muito nítido quando, ao pensar que um aumentou, se o B aumenta, pela igualdade, já que tem uma constante ali de proporção, não tem jeito. Essa multiplicação vai gerar o A aumentando. Então, aumentou, proporção direta, tá? Essa é a maneira que eu acho bem legal de você memorizar como que você escreve 2 informações que são proporcionais. Tem sempre uma constante na igualdade entre elas, tá? Muito bem. E na proporção inversa? Do mesmo jeito, eu prefiro que você passe uma das variáveis da formalidade ali dividindo, né? Então, aquele produto passa o B, por exemplo, dividindo, e você vai relacionar, então, 2 grandezas são inversamente proporcionais. Numa expressão de igualdade isolada ali, você vai sempre ter uma das variáveis
dividindo a proporcionalidade, a constante de proporção, tá bom? Então do jeito que está ali, fica muito claro que se você aumentar o valor do B, consequentemente, né, o B vai dividir bastante a constante de proporção, o A vai ter que diminuir, né? Então aumentou uma proporção, outra diminui. Gente, com isso dito aqui e com você tendo essa revisão aqui sobre esse assunto, essa formalidade de como se comunicar com informações que são proporções direta e inversa, agora a gente vai reler o texto de novo e ó, rapidinho a gente já responde essa questão, tá? Dá uma olhada agora aqui comigo, ó. Leia lá de novo então. A resistência S de uma viga é. Então a resistência S, o E é o símbolo do igual. Pronto, S é igual. É diretamente proporcional à sua largura B e ao quadrado de sua altura D. Então vai lá. Primeira parte, se ela é diretamente proporcional, então se o S é proporcional em relação à altura B, é só colocar essa relação de igualdade com a constante de proporcionalidade entre as duas variáveis. Beleza, igualzinho a gente fez ali, seguindo as cores aí. Só que também é simultâneo ao quadrado da altura, então eu vou colocar aqui D ao quadrado do lado multiplicandinho, porque está falando que o S é diretamente proporcional tanto à largura quanto ao quadrado da distância, né? Que é a altura ali, falei errado, da altura, tá bom? Aí vem a segunda frase dizendo que E é inversamente proporcional ao quadrado das distâncias que coincide com a variável x. Então daí não tem para onde correr, passou o traço de divisão com a mesma constante de proporção, você não precisa se preocupar com uma outra constante, tá? Mantendo a mesma constante, a relação entre o S e essa variável x é de inversamente proporcional, no caso ali exigiu que fosse o quadrado desse x. Então daí não tem, é só conferir, isso vai dar a alternativa A, bonitinho. Olha só, é isso. Se você compreendeu, se você teve alguma dúvida, manda um like aqui avisando, ó, tá ok, deitei, professor. Se você teve alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou auxiliando você, tá? Me acompanha aqui então. Se você está acompanhando essa série, fica firme que mais 3 questões vão lidar um pouco com essa formalidade nos próximos 3 dias aí, me aguarde, tá bom? Então conta comigo, até amanhã no próximo vídeo. Valeu!